O amor lança fora todo medo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Muitos cristãos conhecem esta passagem e declaram: o perfeito amor lança fora todo o medo. Agora, meu irmão, minha irmã, eu pergunto a você no dia de hoje: você sabe o que é o perfeito amor? Geralmente a maioria das pessoas respondem que o amor perfeito é o amor que Deus tem por nós. E isso é uma verdade, mas limita muito essa definição e torna essa afirmação como uma parcial verdade. O perfeito amor, no contexto de 1 João 4,18, do início da mensagem, é o amor que você recebeu livremente e depois deu livremente. Se você somente recebe desse amor livremente, mas não dá desse amor também livremente, o amor não é perfeito. Então, se você não ama perfeitamente e livremente, podemos dizer que o amor não foi aperfeiçoado em você. Olha o que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 5. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. O que significa alguém que obedece à sua palavra nessa passagem? Se você olhar para o contexto, vai perceber que diz sobre o andar no amor, amando outras pessoas. Nós cristãos precisamos nos preocupar com apenas duas coisas, meu irmão, minha irmã: fé e amor, crendo em Jesus e amando. Na Bíblia diz que o amor só pode ser aperfeiçoado naquele que ama e guarda a sua palavra. Em Romanos capítulo 13, versículo 8 diz assim: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Isso quer dizer que existe apenas um mandamento, que é o amor, e assim toda a lei é cumprida. Existem milhares de pessoas pelo mundo que possuem milhares de medos e ficam pedindo oração com relação aos medos que sentem. Muitos falam assim: Vinícius, ore por mim, tenho tantos medos. Sabe o que acontece? Essas pessoas ouvem alguns pregadores dizendo que se elas crerem que Deus as ama, esse amor perfeito vai lançar para fora todo o medo. Aí essas pessoas ouvem isso e dizem: eu sei que Deus me ama, mas eu ainda sinto tanto medo. Meus irmãos e irmãs, não é isso que as Escrituras nos ensinam. A Escritura diz que o perfeito amor lança fora todo o medo, mas somente se aperfeiçoa quando andamos nele. Então, se você tem muitos medos pelos quais tem lutado, talvez você não ama perfeitamente ainda. Você precisa entender que receber o amor de Deus é muito importante. Mas tão importante quanto é dar desse amor. Quando estabelecemos isso como nossa primeira prioridade, que podemos chamar de ciclo do amor, recebendo o perfeito amor de Deus, dando para os nossos amigos, dando isso de volta para Deus, dando isso de volta para o nosso próximo e até para os nossos inimigos, viveremos assim o perfeito amor que será aperfeiçoado em nós. Lindo isso, né, meu irmão, minha irmã? Em Lucas, capítulo 6, versículo 35, diz assim: Amém. Porém, os seus inimigos façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande,
E vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Gente, essa passagem é incrível e profunda. Quando uma pessoa que não gosta de você pedir alguma coisa, você deve emprestar e não esperar que devolvam. Pergunta a você, você é capaz de fazer isso? Se você é capaz disso, meu irmão, minha irmã, a sua recompensa será grande no céu, conforme diz a passagem. Se você pedir algo de mim, se devolver, tudo bem, mas se não devolver, não vou esperar nada de volta. Esse, meu irmão, minha irmã, é o amor que foi aperfeiçoado. Muitas pessoas tentam buscar o poder de Deus, buscam os dons do Espírito e pedem a Deus para que eles se manifestem em suas vidas. Querem viver o sobrenatural e isso, meu irmão, minha irmã, não é errado. Mas, acima de tudo, busque desenvolver e conhecer o amor de Deus. Busque viver esse amor perfeito de uma forma intensa e plena. Quando entendi isso, foi a maior revelação que poderia acontecer em minha vida, pois percebi que o amor é o suficiente para vivermos uma vida plena e incrível. Deus é amor, então se o amor é suficiente, Deus é o suficiente. E a maior expressão do amor dele por nós foi ter dado seu único filho para morrer por nós numa cruz. Lembre-se sempre, meu irmão, minha irmã, o perfeito amor lança fora todo medo. E o amor perfeito é o amor que recebemos livremente de Deus e livremente o damos. Viver em amor deve ser o seu maior foco de vida. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, o amor perfeito lança fora todo medo. Que aprendamos a dar o amor que recebemos de Ti às pessoas que passarem por nossas vidas. Ensina-nos a amar, Pai. Jesus, o Senhor nos ama de uma forma tão incrível e maravilhosa. Queremos aprender contigo, Senhor. Desejamos de toda a nossa alma amar incondicionalmente, como o Senhor nos ama. Abrimos mão dos dons, do poder, de andar no sobrenatural, para aprender a andar em amor, da forma que o Senhor andava. Estamos sedentos do seu amor e de amar como o Senhor ama. Quando entendi que receber e dar o seu amor que recebemos é o suficiente para uma vida maravilhosa, minha vida mudou radicalmente. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto assim, por nos amar mesmo que não mereçamos. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O quanto você está disposto a experimentar do amor de Deus? Muito ou pouco? No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, esta mensagem é muito incrível. Preste atenção no que eu vou falar hoje. Começo com uma pergunta para você. Você gostaria de experimentar muito ou pouco do amor de Deus? Eu tenho certeza que você responderá: é claro que é muito, Vinícius. Agora vou falar algo que vai te surpreender. Você escolhe a medida do amor de Deus que você irá experimentar. Você pode dizer: sério, Vinícius, mas como nós experimentaremos deste amor de Deus? Quando as pessoas me dizem assim: Vinícius, eu gostaria de experimentar o amor de Deus, como eu faço isso? Você fala tanto do amor de Deus, mas eu não consigo
experimentá-lo. Então vamos lá. Há formas diferentes de experimentar o amor de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 assim: assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O que esse versículo significa, meu irmão, minha irmã? Que primeiro começa a fé e daí vem o amor. Então, se primeiro você não aprender sobre ter fé, você não experimentará verdadeiramente esse amor. A fé vem primeiro. Claro que o amor é muito importante. E muito mais que isso. É o maior deles, como diz Paulo no versículo. Mas primeiro você precisa ter fé com relação à verdade do que Jesus fez na cruz. Se você não entende isso realmente, de todo o seu coração, você ficará esperando por toda a sua vida para viver essa experiência. E ela nunca chegará. Algo que você tem que entender. Você tem que experimentar isso pela fé. E para isso você precisa tomar uma decisão muito simples. A decisão é crer que aquilo que Jesus fez na cruz prova o amor de Deus por mim e por você. E uma vez que você chega a esse entendimento, que isso somente é recebido pela fé, então você pode escolher que a cruz demonstra o amor de Deus. As pessoas, infelizmente, querem sentir alguma coisa antes de tomar a decisão de crer. A fé, meu irmão, minha irmã, não é um sentimento. Então, uma vez que nós entendemos que a fé não é um sentimento, nós escolhemos crer. Eu, Vinícius, não posso crer por você. Essa é uma escolha que você tem que fazer. Um exemplo, meu irmão, minha irmã, de uma oração muito simples que uma criança pode fazer. Assim: Pai, se o Senhor não fizer mais nada por mim, eu ainda vou crer no seu amor através do que Jesus fez na cruz. Se você, meu irmão, minha irmã, adquirir essa atitude, isso vai ajudar muito a você experimentar o amor de Deus. Porque é certo que Deus deseja que experimentemos do amor dele. Mas você não pode experimentar isso para depois crer. Não é possível. Isso não é fé. A fé funciona da seguinte forma: a fé é algo que você não vê, mas escolhe crer. Muitas pessoas ficam dizendo: eu quero sentir o amor de Deus. Sentir o amor de Deus, Vinícius. Sentir o amor de Deus. Eu até concordo com elas que precisamos sentir o amor de Deus, mas o sentimento segue a nossa escolha e não o contrário. Uma vez que você escolhe crer que Ele te ama e que mostrou isso através de Cristo, isso se chama fé que toma posse. Você toma posse do que Ele já te deu e aí vem a experiência. Então, como você crê nisso? Primeiro de tudo, você diz todos os dias: obrigado pelo seu amor por mim, obrigado por me amar tanto. E quando o inimigo soprar no seu ouvido dizendo assim: isso é impossível, olhe quantos erros você cometeu, como Deus pode te amar assim? Você simplesmente vai dizer: a cruz demonstrou o amor dele por mim. Então, meu irmão, minha irmã, pare de olhar para a sua bagunça e olhe para a cruz. A cruz, meu irmão, minha irmã, é o suficiente. A fé sempre será uma escolha. Nós escolhemos no que nós cremos. Agora você tem que fazer uma opção. Ou você crê na sua bagunça, ou no amor dele por você. Nós escolhemos no que cremos. Podemos crer nas circunstâncias, no medo, em nossas inseguranças, em nossos pensamentos carnais. A nossa fé pode ser depositada no que desejamos. Incentivo você, meu irmão, minha irmã, a mudar o seu foco de fé, pois somente isto
poderá trazer mudanças incríveis para a sua vida. Todos nós temos uma medida de fé depositada em nosso coração pelo Senhor. E para que essa fé aumente gradativamente, precisamos usá-la efetivamente. Olhe para a cruz, meu irmão, minha irmã, e creia no quanto Deus te ama. Olha que incrível. Quanto mais você crê no quanto Ele te ama, mais você experimentará disso. E com isso você escolhe a medida do amor dele que você experimenta. Oh, glória a Deus! Experimentar do amor de Deus depende inteiramente de você, pois você escolhe a medida de acordo com o que você está disposto a crer. O pensamento que deve fixar em seu coração no dia de hoje. Você escolhe o quanto do amor dele que você experimenta. Ore comigo assim. Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora não experimentaram ainda do seu amor por nós. Que essa mensagem abra o entendimento dessas pessoas, que à medida do que cremos em seu amor, é o que experimentaremos. É uma questão de fé, Senhor. Que isso seja claro para cada um deles e que a partir de hoje eles escolham a medida que experimentarão desse amor incondicional. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cuidado com os falsos profetas. No livro de Marcos, capítulo 13, versículos 22 e 23, diz assim: Aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. No meio cristão é muito comum vermos pessoas se considerando profetas de Deus. São pastores, bispos, apóstolos e outros líderes espirituais falando sobre visões e profecias, que supostamente teriam vindo diretamente do céu para eles. E diante desses sinais, milhares de cristãos seguem e reverenciam essas pessoas como se elas fossem seres superiores, enviados do Senhor para conduzir suas vidas. É claro, meu irmão, minha irmã, que há muitas pessoas de Deus que são verdadeiros profetas, que trazem instruções, advertências, revelações, mas infelizmente muitos têm usado o nome de Deus em vão para tirar algum tipo de vantagem para si. É por isso que Jesus fez o alerta nessa passagem de Marcos, capítulo 13, versículos 22 e 23, que citamos no início da mensagem. Um falso profeta é aquele que finge falar em nome do Senhor, mas não foi enviado por ele. Na passagem bíblica de Marcos 13, Jesus nos avisou que nos últimos tempos falsos profetas surgiriam para nos enganar. Por isso devemos ficar atentos e sabermos diferenciar os verdadeiros homens de Deus daqueles que apenas usam o seu nome para promoverem a si mesmos e se beneficiarem com isso. E talvez você esteja se perguntando: Vinícius, mas como eu vou conseguir identificar um falso profeta? Eu vou falar para você 3 formas para reconhecer um falso profeta. Primeiro, as suas profecias não se cumprem. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. Perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Essa é a primeira situação que devemos ficar atentos para identificar um falso profeta.
Se um profeta diz que alguma coisa vai acontecer, mas ela não acontece, a culpa não é da falta de fé de quem recebeu a profecia. A culpa é do profeta que inventou uma profecia que não veio realmente de Deus. Vamos ver o exemplo de dois homens da Bíblia, um profeta verdadeiro e um falso profeta. O primeiro exemplo é o de Samuel, que verdadeiramente era um mensageiro de Deus. Foi o profeta na época dos primeiros reis de Israel, Saul e Davi, e foi muito usado na vida daquele povo. Veja o que está escrito sobre ele em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 19 a 20. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O segundo exemplo é de um falso profeta chamado Ananias, que surgiu nos tempos de Jeremias, quando o povo de Deus vivia escravo na Babilônia. Ananias disse aos israelitas que o Senhor havia prometido que dentro de 2 anos os libertaria das mãos do rei Nabucodonosor. Porém, essa revelação era mentirosa e o falso profeta pagou por aquilo com a própria vida. Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 28, versículos 14 a 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Agora, é muito importante que você fique atento a uma coisa. Na Bíblia, muitas profecias eram condicionadas. Por exemplo, uma profecia de destruição poderia ser anulada se as pessoas se arrependessem. Foi isso que aconteceu com Nínive. O profeta Jonas levou uma mensagem de que Deus iria destruir aquele povo por causa da sua maldade. Mas eles se arrependeram e por isso Deus anulou aquela sentença de morte. Também é importante ver se a profecia tem data para ser cumprida. Profecias sem data na Bíblia podiam ser cumpridas dentro de poucos dias ou depois de muito tempo, como aconteceu no caso das revelações de Isaías sobre a vinda de Jesus, que só se cumpriram cerca de 700 anos mais tarde. Demorou, mas se cumpriu. Segundo, os frutos. Quando Jesus estava alertando sobre os falsos profetas que surgiriam no futuro, ele disse em Mateus 7, versículos 15 e 16: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? O profeta de Deus é identificado por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz. Uma pessoa pode falar bem, ser conhecedor das Escrituras, um líder carismático e até realizar sinais e maravilhas. Mas por ser um falso profeta, os frutos na sua vida serão sempre ruins. Ou seja, em seu dia a dia, ele não vive o que prega. Então, sempre que alguém surgir em sua vida dizendo ser um profeta de Deus, analise a sua vida antes de acreditar no que ele fala. Por exemplo, como é o caráter dessa pessoa? Ele demonstra os frutos do Espírito que são citados no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 24? Ou será que pratica as obras da carne, como por exemplo ódio, ciúmes, avareza, egoísmo?
Um falso profeta também pode ser reconhecido por causar discórdia entre os irmãos em Cristo e gerar dúvidas em seus corações com relação à sua fé em Deus. Isso é muito comum hoje, quando vemos diversas denominações em contendas, justamente porque cada uma defende uma verdade. Veja o que o apóstolo Paulo falou sobre essas pessoas em Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam aos corações dos ingênuos. Terceiro, como você reconhece um falso profeta? Seus ensinamentos não são bíblicos. Outro alerta dado pelo apóstolo Paulo em relação aos falsos profetas está no livro de Gálatas, onde ele fala sobre a importância de as profecias estarem sempre de acordo com a palavra de Deus. Veja o que diz em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Quando o falso profeta é muito convincente em suas palavras, demonstra ser uma pessoa de caráter e evita fazer grandes revelações sobre o futuro. Fica mais difícil assim identificá-lo. Porém, existe um teste onde ele com certeza será reprovado: o teste da Bíblia. O falso profeta não ensina a verdade. Ele pode até usar a Bíblia em alguns momentos, mas sempre de maneira distorcida, tirando o contexto dos versículos, ignorando partes da Escritura ou acrescentando outros ensinamentos que não têm nenhum embasamento na palavra. Se você ler o Evangelho de Mateus, verá que Satanás tentou enganar Jesus no deserto, distorcendo um trecho das Escrituras. Mas Jesus conhecia muito bem o que a palavra do seu Pai realmente dizia e frustrou os planos do inimigo. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7. Disse o diabo: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E a mesma estratégia demoníaca tem sido usada nos dias de hoje contra os seguidores de Cristo. Acontece que, diferente de Jesus, muitos cristãos não conhecem o que realmente a Bíblia diz e por isso acabam sendo enganados pelos falsos profetas levantados por Satanás. Por isso, meu irmão, tenha uma coisa em mente. Não importa se a profecia seja para consolar ou exortar. Se ela não estiver de acordo com o que a Bíblia diz, ela não vale de nada. Então, se você quer identificar um falso profeta e se proteger das suas mentiras, estude a palavra de Deus e não seja levado pela emoção. Eu gostaria de dar mais um conselho a você. Não fique correndo atrás de profetas, senão você vai ouvir coisas que Deus não falou. E também não dependa dessas pessoas para falar com Deus e ouvir a sua voz. No Antigo Testamento, as pessoas precisavam dos profetas porque o pecado as separou da presença do Senhor. E elas não tinham outro meio de ouvir as orientações que vinham do céu. Os profetas eram o único canal entre Deus e o povo. Mas essa história mudou depois que Jesus veio ao mundo e entregou a própria vida para nos libertar da condenação do pecado. Graças a esse sacrifício, hoje podemos ter uma ligação direta com o Pai. Podemos falar com Ele e ouvi-lo se simplesmente crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pode ficar tranquilo. Se Deus quiser falar com você, Ele falará. Seja por meio da Bíblia, seja por meio de sonhos, seja por meio de visões ou por meio de uma pregação.
E se ele quiser falar com você por meio de um profeta, ele enviará um verdadeiro profeta até você. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que esta mensagem seja um alerta para todos os que a ouvem. Infelizmente, Pai, muitos falsos profetas estão aí, deturpando a sua palavra e enganando as pessoas. Que aqueles que estão ouvindo esta mensagem saibam que a melhor forma de identificá-los é conhecendo o Senhor intimamente. Que eles tomem esta postura para que definitivamente parem de ser enganados. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Entenda como você pode sair vitorioso nessa crise mundial. A crise pode ser uma oportunidade. No livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 4, diz assim: E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. A mensagem de hoje é sobre algo que está atemorizando o mundo. O coronavírus, essa quarentena que já virou sessentena e não sabemos quando vai acabar, e toda essa crise. O que está por trás disso? O que podemos aprender com tudo o que vem acontecendo? Muitas pessoas ainda permanecem assustadas com tudo o que está ocorrendo, com o mundo parando. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, sempre tem uma resposta para tudo. Vamos voltar para a história. Noé. Noé fazia parte de uma geração completamente corrupta, uma geração completamente violenta, e Deus passou os olhos sobre a terra e somente Noé foi encontrado como justo. A primeira coisa que você precisa entender é que nós estamos vivendo em um tempo que precisamos nos arrepender como sociedade, nos aproximarmos de Deus e se humilhar debaixo da mão poderosa dele. Pois nessa crise está acontecendo como na época de Noé. Os justos e injustos estão sendo separados de uma forma muito evidente e natural. Entenda isso. Noé foi achado justo e recebeu um projeto. Ele recebeu uma informação de que o mundo acabaria em dilúvio. Junto com essa informação veio a instrução, como fazer a arca, as medidas, qual madeira usar, entre outros. Um aprendizado aqui, meu irmão, minha irmã. O que adianta você ter uma informação excelente se você não tem instrução de como usar tal coisa? Então, o que foi bom para Noé foi o fato dele receber essa informação junto com a instrução. E a pergunta que fica é: quem entrou na arca de Noé? O próprio Noé, sua família e os animais. Existia uma lista de passageiros, pois a arca não foi construída para ser um cruzeiro de passeio, e sim para ser um bote de salvamento. Não pense que essa crise, que foi criada pelo próprio homem, foi à toa. Essa crise veio para separar justos de injustos e com uma oportunidade ímpar para te colocar ou não na lista de passageiros que entra nesse bote salva-vidas. Você que escolhe se salvar, meu irmão, minha irmã. A primeira coisa é que em uma crise, justos e injustos são separados. A segunda coisa é que existe uma lista de passageiros. Quando Noé e sua família entram na arca, eles ficam por 40 dias e 40 noites ali. Uma reclusão forçada. Ou seja, Noé perdeu a liberdade de fazer o que ele fazia antes, devido a esse tempo de enclausuramento. Você que está dentro da sua casa, se sentindo preso forçadamente, por conta de todo o toque de recolhimento, por conta da quarentena, lembre-se que esses 40 dias e 40 noites que Noé ficou enclausurado, ele fez duas coisas importantes. Ele se organizou em família
e ele se reinventou, porque o mundo que ele tinha deixado para trás não seria o mesmo após o dilúvio. Entenda, meu irmão, minha irmã, o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa crise. Esqueça o mundo de como era antes, pois muitas coisas irão mudar. Noé se organizou e se reinventou, pois o que ele fazia antes não dava mais para fazer na próxima fase. Não dava para fazer no novo mundo que estava chegando. Veio a destruição sobre a terra e só se salvou quem estava na lista de passageiros desse bote de salvamento que era a Arca de Noé. Você pode estar se perguntando: e qual é o bote de salvamento hoje? Eu lhe respondo: na Sagrada Escritura existem várias promessas para um lugar seguro. O único lugar seguro, naturalmente falando, da Bíblia é a sua casa. Existem diversos versículos, entre eles no Salmo 91:10, que diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Se você estiver em casa, você está no lugar mais seguro da terra, pois existe promessa para a sua casa, tem promessa de proteção. Na Bíblia, a Arca de Noé, de antes, é a tua casa hoje. É aonde entra quem está na lista de passageiro, porque é um lugar seguro. Quando os 40 dias de reclusão se acabaram, a Bíblia diz que a arca repousou no alto da montanha de Ararates. Grave isso, meu irmão, minha irmã. Quando a crise começou, Noé estava na parte baixa. Quando a crise terminou, ele estava no topo da montanha. Então, meu irmão e minha irmã, essa crise não veio para te destruir. Essa crise veio para te levar para o nível mais alto. Essa crise veio para te fazer se arrepender, entrar na classificação do justo, e veio para você se organizar e se reinventar. É uma grande oportunidade. Mas, irmãos e irmãs, que fique muito claro que essa crise foi o próprio homem que criou. Deus não tem nada a ver com isso. Essa crise é para que haja um recomeço. Você está com uma oportunidade de recomeçar. Um recomeço em suas emoções, se libertando de todos os sentimentos ruins que estão no seu coração. O passo número 1 é recomeçar. Mas como eu recomeço, Vinícius? Primeiramente, libertando-se do passado. E isso acontece através do arrependimento. O arrependimento não é fácil, ele traz vergonha, traz constrangimento, mas ele te liberta para que você possa viver o presente. E no presente você vai precisar orar por sabedoria. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, vai dizer assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se arrependa dos seus erros, se arrependa dos seus pecados, conserte aquilo que ficou para trás. Quando isso for consertado, vá para o presente. No presente, peça sabedoria, porque com a sabedoria você tem 2 poderes: o poder de tomar decisões corretas e o poder de resolver problemas difíceis. Quando essa crise acabar, existirá exatamente essas 2 coisas a se fazer: tomar decisões e resolver problemas. Com sabedoria, você vai terminar como Noé terminou a crise, no topo da montanha, no nível acima do que estava. Assim como Deus foi com Noé, colocou ele e a família dele na lista de passageiros. Repare que a Bíblia não diz que a esposa e nem os filhos de Noé eram justos. A Bíblia diz que Noé era justo e andava com Deus, e toda a família dele entrou na arca, porque a Bíblia diz que se você crer, você e sua casa serão salvos. No meio da crise, você tem uma grande oportunidade de recomeço. Você pode descobrir uma forma de se reinventar, de crescer no meio de tantos problemas. Toda crise separa justos de injustos e comprova verdadeiramente quem é fiel.
Não discuta e nem confunda uma crise com a volta de Jesus. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora. Chega a ser uma infantilidade bíblica discutir sobre a volta de Jesus, pois nunca iremos saber. Será só uma discussão, ao invés de se preocupar se ele está voltando ou não. Se preocupe se você está bem e aproveite para conhecê-lo mais intimamente. Jesus pode voltar a qualquer momento. E se ele voltasse hoje? Você estaria pronto? Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, estamos vivendo uma grande crise mundial. Muitos dos seus filhos e filhas encontram-se atemorizados, assustados e não sabem o que fazer. Que esta mensagem e oração desperte esses corações para que recomecem, reinventem-se. Que eles encarem essa crise não como um fim, mas como uma oportunidade de mudança de vida, uma oportunidade de aproximação de Ti, uma oportunidade de intimidade contigo, Pai, em espírito e verdade. Espírito Santo, toque nos corações que se abrem agora e revele a verdade. Console os corações, aconselhe as pessoas, para que elas comecem a dar os primeiros passos de um recomeço de vida, rumo aos sonhos de Deus. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Encontre consolo em Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4 diz: A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Você se decepcionou, foi ferido ou maltratado? Passou por mudanças em sua vida ou está amargando algum tipo de perda? Você fracassou de alguma maneira? Está simplesmente cansado? Qual o seu problema hoje, meu irmão, minha irmã? De acordo com esta passagem em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, Deus quer ajudar você, consolando-o quando precisar. O Espírito Santo é chamado de conselheiro. Olha o que diz em João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ele também é chamado de Consolador, segundo algumas versões. Os diversos nomes que possui descrevem o seu caráter, revelam o que ele faz e o que ele deseja fazer pelos crentes. O Espírito Santo está disposto a fazer muito por nós se quisermos receber a sua ajuda. Muitas pessoas, durante muitos anos, ficam zangadas com seus familiares porque eles não as consolam quando elas sentem que precisam ser consoladas. Elas não entendem que não encontraremos o devido consolo em pessoas, mas somente nele. Deus deseja dar esse consolo por meio do Espírito Santo, se apenas elas pedirem. As pessoas podem fazer coisas por nós até certo limite, e não mais do que isso, meu irmão, minha irmã. Até mesmo aquelas pessoas que nos são mais próximas não podem nos dar tudo de que precisamos o tempo todo. Quando esperamos que os outros façam por nós o que somente Deus pode fazer, isso significa que nossas expectativas estão no lugar errado. E por conta disso, sempre ficaremos decepcionados. Nenhum consolo é tão bom quanto o consolo de Deus. As pessoas nunca podem nos dar o que realmente precisamos, a não ser que o próprio Deus as use para nos alcançar. O que ele geralmente faz.
quer use outra pessoa para confortar você, ou ele mesmo o conforte por meio do Espírito Santo, deixe-me lembrá-lo de que ele é o Consolador. Deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida e receba o seu consolo e o seu conselho sempre que precisar. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, somos consolados por Ti. Que o Seu Santo Espírito que habita em nós seja verdadeiramente nosso Consolador. Sabemos que existem situações em nossas vidas que somente o Senhor poderá intervir. Infelizmente, erradamente, procuramos o consolo em pessoas e com isso ficamos decepcionados e frustrados. Somente o Senhor, através do Espírito, poderá aliviar o nosso coração, consolando nossas dores e aconselhando sobre a nossa caminhada. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.